Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Mastrello e hoje eu vim falar da minha nova obra, Abordagens Sociais da Sociedade Natural. Hoje, na publicação desse vídeo e na gravação também, faz uma semana que eu registrei esse livro na Biblioteca Nacional e junto com outro livro, Bíblia Sagrada, Sua História e Filosofia, dos vídeos anteriores, eu publiquei esse livro, Abordagens Sociais da Sociedade Natural e a Bíblia Sagrada, Sua História e Filosofia, pelo Clube de Autores, que está disponível no site, Clube de Autores. Hoje está registrada, não sei como que se vai. Hoje está divulgada, está publicada. Não sei se vai daqui a alguns anos continuar a publicação. Mas independentemente se continuar a publicação ou se retirar da publicação, a obra vai constar ainda na Biblioteca Nacional, tá? Tanto abordagens sociais da Sociedade Natural, como a Bíblia Sagrada, Sua História e Filosofia. Essas duas obras de minha autoria. Pois bem, nesse vídeo a minha intenção é, primeiramente, lançar para vocês uma explicação geral dessa obra, Abordagens Sociais da Sociedade Natural. Vamos lá. O que eu aportei muito nessa obra foi o seguinte: eu trabalhei muito sobre a cultura humana, a inteligência humana em relação aos seus instintos animais. Eu defendi muito nesse livro o seguinte: o ser humano, e nada dificilmente se diferencia dos outros animais. Como assim? O ser humano se semelha muito. Ele é igualzinho aos outros animais. A única diferença dele é pelo fato de ele pensar, de ele abstrair as coisas, criar conceitos, teorias. Fora a racionalidade humana, ele é igual aos outros animais. Inclusive, o ser humano, por ser um animal, ele vive eternamente em função dos seus instintos, como os outros animais. Vou dar um exemplo prático, tá bom? Que é um instinto animal, que inclui até o instinto vegetal também, a arte de se alimentar. A alimentação feita por todos os animais, pelo ser humano, inclusive das plantas, é por mim defendido como instinto de sobrevivência. Mas tem uma particularidade que é do ser humano, que é pegar todos os seus instintos animais e ritualizá-los. O ser humano tem a particularidade de ritualizar todos os seus instintos. Todos. Vou dar um exemplo prático, inclusive da alimentação. Todas as plantas se alimentam para sobreviver, os animais também, o ser humano também. Porém, o que acontece? O ser humano tem a particularidade de pegar esse instinto e ritualizar. Como assim?
dividir a alimentação em 3 etapas principais do dia: café da manhã, almoço e jantar. E nessas café da tarde, lanche, essas coisas, e com as suas refeições, reunir a família, sentar em volta de uma mesa. Inclusive tem até famílias religiosas que fazem suas orações antes de se alimentarem. E o que eu quis dizer com isso? O ser humano está seguindo seu instinto de sobrevivência? Sim, está. Porque senão ele não se alimentava. É puramente instinto de sobrevivência. Mas a diferença é que ele peca e ritualiza isso. Isso é em qualquer outra parte. Por exemplo, os outros animais e as plantas, inclusive o ser humano, para perpetuar a espécie, eles se reproduzem. E o ser humano tem a particularidade de ritualizar essa reprodução em casamentos, uniões, famílias. Conceitos de famílias que é estritamente humano, mas o ser humano ritualiza isso, mas unicamente ele está seguindo o seu instinto de reprodução humana, reprodução animal, para garantia de manutenção da espécie. Outro conceito que eu defendo nessa minha obra é o seguinte: viver em sociedade, assim como Aristóteles diz, isso é natural do ser humano viver em sociedade. Eu já vou um pouquinho mais além. Viver em sociedade com a sua própria espécie não é particular apenas do ser humano. É instinto de sobrevivência, porque todos os animais tendem a se unir e viver em sociedade com a sua espécie. Vai numa sociedade, fazer um ecoturismo, por exemplo. Você vai encontrar espécies de animais que vivem soltas, que vivem em comunidade, guardando as devidas proporções. Os pássaros voam em conjunto, migram de uma região para a outra com as suas próprias espécies. É uma vivência em sociedade. E o ser humano tem uma capacidade de criar conceitos sobre isso que não é particular dos outros animais, porque embora os outros animais devem pensar, isso é óbvio, mas o ser humano tem uma capacidade de pegar o pensamento, abstrair, criar conceitos passado, presente e futuro, reviver o passado e planejar o futuro. É a particularidade humana, porque o cérebro nos favorece a isso. Mas também tem um outro conceito também. O ser humano é o único animal que cria cultura e vai passando as suas culturas de geração a geração. Uma coisa que eu não mencionei no livro, que eu quero mencionar aqui no vídeo: o conceito de religião. Eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas a morte é natural a todos os seres viventes, tá? Só que não, pelo fato de o homem ter a capacidade de pensar,
Ele criou a religiosidade para fugir do conceito de morte. Ele cria conceitos de vida eterna pelo fato de ele ter medo do fato de um dia morrer. Ele cria vários conceitos de religiosidade e vida pós-morte. Eu não estou falando que eu sou ateu. Eu não sou ateu, eu torço para que tenha espiritualidade, creio em uma espiritualidade, creio que deve ter alguma coisa pós-morte, mas é particular do ser humano criar esses conceitos pelo simples fato de um ser humano ter consciência forte da sua própria morte. E assim, o ser humano, tirando essa intelectualidade que ele tem, vocês devem ter percebido que ele é igualzinho os outros animais e os outros seres viventes. Uma coisa que eu defendi muito na minha obra foi o seguinte: o ser humano tem a capacidade de criar cultura se passar de geração a geração em formas ritualísticas. Mas o conceito de casamento, essa forma de ritualização, são as mesmas de décadas e séculos. O homem renovou? Não. Na minha visão, não. Na minha obra, eu mencionei muito o livro Cidades Antigas, de Colachanes. Nesse livro é mencionado o seguinte: fala muito sobre a sociedade grega e romana quando elas estavam se formando. Eu vou comparar, por exemplo, a ritualização desses povos que estavam se formando tanto na Grécia como na Roma com a ritualização que a gente tem hoje. Eu fiz isso no meu livro. Vamos lá. Na obra de Colachanes, as Cidades Antigas, é falado que cada família tem o seu culto doméstico. Esse culto doméstico era proibido que participasse gente que não era daquela família. Inclusive, um membro de uma família era proibido de participar do culto doméstico de outra família. Tá? Vocês vão ver isso na obra de Colachanes, As Cidades Antigas. E o que acontece? O chefe da família é o chefe religioso, era o pai da família, homem. Poderia ser a mãe? Não. Embora a mãe tenha um papel fundamental no culto doméstico, mas o chefe religioso sempre é o pai. E na morte dele, ele é enterrado no cemitério da família, ele é adorado como Deus ancestral, Deus doméstico, e a chefia religiosa e familiar era passada para o filho mais velho. Por que isso? Lembra quando eu mencionei no vídeo, agora, que é natural de todos os seres vivos, por instinto, de perpetuar a espécie, a reprodução, seja vegetal como animal? O ser humano não está livre disso. Ele é sujeito a esse instinto também, mas ele ritualiza. E há séculos, desde aquela época, que a ritualização é a mesma. Só muda a aparência, mas é a mesma.
Por quê? No livro, As Cidades Antigas, que eu mencionei, como que era feito essa ritualização? O homem, o pai da família, o chefe da família e o chefe religioso, pegava a filha e para que essa filha se casasse, o pai desligava a filha da família e desligava a filha do seu culto religioso. Desligava completamente. Depois que ele desligava a filha através de ritos da família e do seu culto religioso, o noivo, entre aspas, por que eu falei entre aspas? Porque o noivado é um conceito mais atual. O noivo simulava o rapto dessa moça e introduzia a moça no seu colo, sem que ela pisasse no solado da casa dele, introduzia essa moça para dentro da sua casa. E com rituais, ele introduzia a moça para a sua família, para o seu culto doméstico. Ou seja, a partir de então, ela se desligava, ela não fazia mais parte da família do pai, nem do culto doméstico da original, para passar a pertencer à família do seu marido e ao culto doméstico do seu marido. Por que eu falo que a ritualização só muda de roupagem, mas a ritualização permanece a mesma? Por isso que eu mencionei, é mencionado nas cidades antigas de Colachanas, quando a cidade grega estava sendo formada. Mas e hoje? Assisti muitos casamentos na igreja católica e na igreja protestante. O que acontece? O pai pega, entra com a filha na igreja, entrega a filha para o noivo e após a cerimônia, que é feita a festa, tudo, o que algumas pessoas ainda fazem? O noivo pega a sua mulher no colo para entrar no seu quarto de núpcias. Ou seja, embora a conceitualização aparentemente mudou, a ritualização ainda continua a mesma. Porque quando o pai entra na igreja com a noiva, entrega para o noivo, lá atrás era a ritualização de o pai desligar a filha da família e do seu culto doméstico. Depois os ritos de casamento era diferente de hoje, mas era rito de casamento, de o moço se apropriar da mulher, como era o rito de casamento lá atrás. E quando o noivo pega a mulher no colo para introduzir a noiva no quarto de núpcias, não era simulação de rapto lá atrás. O ser humano tem a capacidade de reproduzir isso há séculos. Só que a maioria não percebe isso. Então isso eu menciono muito no meu livro. E uma outra coisa, essas ritualizações nada mais é do que o instinto animal para perpetuar a espécie, mas o ser humano sempre ritualiza. Uma coisa que eu sempre defendo no meu livro: o ser humano
é baseado em instintos. O ser humano não se separa dos seus instintos. O ser humano é um animal como qualquer outro. A diferença é que o ser humano cria conceitos, o ser humano abstrai as coisas e o ser humano simplesmente ritualiza os seus instintos. Eu mencionei até mesmo a obra, uma parte dessa obra, Abordagens Sociais da Sociedade Natural. Eu mencionei o contrato social de Rousseau. Rousseau, ele menciona também que é natural do ser humano, e quando ele nasce, os pais proteger o filho. Isso é natural. Isso é coisa natural mesmo. E eu fui mais a fundo nisso. Assim como que a mãe, o pai, protege os seus filhos, os outros animais fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Inclusive no contrato social de Rousseau, ele fala que depois que passa essa dependência humana de sobrevivência, os filhos continuam com a família por decisão própria, que não é mais natural. Inclusive, isso é apenas a ritualização, eu menciono isso também. Mas é natural de, assim como o ser humano protegeu os seus filhos, os animais também protegem. É natural, isso é instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Mas a diferença é que o homem, o ser humano, criou o conceito de família, criou o conceito de hierarquia familiar, que por instinto é a mesma coisa que os outros animais. Bom, isso é um panorama geral dessa minha obra, Abordagens Sociais de uma Sociedade Natural. Está hoje publicado no Clube de Autores, esse livro, e o livro Bíblia Sagrada, Sua História e Filosofia. Os dois livros estão registrados na Biblioteca Nacional com a sede lá no Rio de Janeiro. A semana passada eu registrei Abordagens Sociais da Sociedade Natural no escritório estadual da Biblioteca Nacional daqui de São Paulo. Peguei o protocolo professor e já foi mandado para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, para vocês pesquisadores, vocês vão ter acesso a esse livro na Biblioteca Nacional. Eu não sei como que é a questão burocrática para vocês terem acesso, mas hoje também está no site Clube de Autores. Hoje, caso futuramente não esteja mais, está registrada essa obra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tá? Espero contribuir com vocês sobre esse livro. Tá? Pretendo futuramente escrever outras obras, certo? E colaborar com o conhecimento humano e com as suas pesquisas. Quando eu gravei os outros vídeos da Bíblia Sagrada, sua história e filosofia, não tinha publicado ainda, só estava registrado na Biblioteca Nacional do Rio. Hoje está no site Clube de Autores. E continuar registrado essas duas obras. Espero eu tenha contribuído com vocês e muito obrigada.